Olá! Em janeiro de 2019, no Brasil, mais de 18 mil MEI optaram por migrar para outra forma jurídica. Isso mostra que esses empreendedores acompanharam seus resultados e perceberam com antecedência o seu crescimento, fazendo a transição para a microempresa no momento certo. E você, está a fim de descobrir quando é o seu momento de se tornar uma microempresa? Então vem com a gente! Para esse segundo webinar do dia, eu convido as analistas do Sebrae, Ariane Vilhena, analista da Articulação para o Desenvolvimento Econômico, e Laurana Viana, analista da Unidade de Relacionamento com Clientes. Elas vão falar sobre o que muda e o que você precisa considerar para tomar essa decisão. Um bate-papo com o objetivo de mostrar que é possível crescer sem prejuízo para você e para o seu negócio. Bem-vindas, Ariane e Laurana! Pois é. Um grande mito que a maioria dos empreendedores que são MEIs tem, Ariane, é quanto a esse crescimento, né? Quando a gente percebe que a nossa empresa está crescendo, está se desenvolvendo, isso é ótimo para o negócio. Mas muitos deles têm receio, primeiro, em identificar o momento correto de fazer isso, em que momento eu migro para a microempresa, se é o momento ideal para isso, ou se eu devo continuar como MEI. E aí, ao longo dessa trajetória, alguns mitos se criam sobre microempresa é melhor ou não do que microempreendedor individual. E aí, um desses mitos que a gente precisa desmistificar, ou não, é você que vai contar pra gente, é de que eu pago mais imposto. Isso é verdade, Ariane? Quando eu vou para uma microempresa, quando eu me torno uma microempresa, eu preciso pagar mais impostos? Isso não deixa de ser um mito, não. Mas eu acho que a gente tem que ver o que é um mito e um medo sem fundamento. Quando a gente sai da figura do MEI, a gente cresce, a gente migra para uma microempresa, a gente vai pagar os tributos, os impostos de acordo com a microempresa. Então a gente paga mais. Só que a gente não tem que pensar em só no pagar mais. O quanto que eu vou faturar a mais? Qual vai ser o meu aumento de ganho se eu sair de uma figura do microempreendedor individual e crescer para uma figura do MEI? Então, e aí você trouxe um slide para a gente que fala um pouquinho sobre isso, não é, Ariane? Isso. Aqui a gente traz apenas uma mera simulação de como a gente teria um faturamento, um rendimento como MEI, quando tem um faturamento, um rendimento como microempresa. Lembrando que esse exemplo que a gente traz é uma simulação. Por quê? Aqui tem que analisar vários outros pontos. Vou contratar mais empregados? Eu não vou. Eu vou ter que pagar também INSS como sócio, que é diferente um pouco do recolhimento do INSS como MEI. Então, tem várias coisas que eu tenho que analisar. Aqui é só para a gente fazer uma simulação para o MEI, o empresário, falar assim, eu estou pronto ou não estou pronto para sair dessa figura do MEI e entrar nessa figura da microempresa tradicional. Bom, então esse primeiro ponto a gente já sabe que é verdade. Eu pago mais imposto mesmo. O que você está falando para a gente é que a gente precisa prestar atenção, porque no mesmo passo em que eu pago mais impostos, o meu faturamento pode ser 3 ou 4 vezes mais. Eu só tenho que me planejar para isso, não ser pego de surpresa. Por exemplo, vamos olhar a questão da apresentação, da simulação que a gente trouxe. Estou trazendo exemplos básicos, como cabeleireiro, pedreiro, que é uma realidade e é mais tranquilo da gente ver na prática, no dia a dia. Se eu tenho um faturamento de MEI limitado a R$81 mil por ano, ou seja, tem uma média mensal de 6.750, desculpa, vamos supor agora que eu estou planejando em crescer, que eu estou vendo que eu tenho uma estrutura, tenho capacidade para isso e tenho uma previsão de faturamento de R$150 mil por ano. Então eu penso que eu vou ter que pagar mais tributo? Pago. Quando a gente fala que não é um mito, é verdade. Eu estou saindo de uma área de prestação de serviço, por exemplo, de R$ 54,90, vamos arredondar R$55 por mês, para R$750 por mês. Além disso, eu tenho contador. Uau, também. É um salto grande. Mas vamos pensar que também tem um salto de 81 mil para 150 mil. Também é um salto muito grande. Verdade. Então, eu tenho um crescimento. A mesma... É quase que o dobro, né? É quase o dobro. Eu posso ter mais que o dobro em tributos e impostos, mas eu não tenho um aumento tão grande assim de outros custos que eu já tinha antes. Principalmente no exemplo que você traz, que é de prestação de serviço, onde o custo é bem menor. Né? O custo não é tão proporcional, digamos assim, ao faturamento. Diferença, por exemplo, do comércio, que eu tenho que comprar mais para vender mais. Então, a minha base é um pouco diferente. Mas exemplo que a gente traz, a gente fala que, por exemplo, eu tenho um contador. O contador que nomeia, eu sou dispensado dessa figura, na microempresa, eu sou obrigada. Então, eu tenho que calcular também
esse valor, esse custo a mais? Quando a gente faz uma estimativa mais ou menos da questão dos custos, a gente vê que a gente tem no MEI, então, R$ 55,00 e passa para 750. Mas eu posso ter também um faturamento do MEI, por exemplo, de 6.750, que é a média, e ter lá na ME uma sobra, entre aspas, de 50 mil a mais que eu teria no MEI. Então, são simulações que eu preciso analisar e principalmente com base no meu histórico, o que foi o webinar anterior. Como que eu vou saber isso? É baseando no meu passado e principalmente na minha perspectiva de futuro. Eu tenho um novo contrato que eu estou querendo celebrar, eu tenho uma nova clientela, um novo mix de produto que eu quero colocar no mercado. Aí eu vou ver quanto que eu pago de hoje e quanto que eu vou pagar depois. E analisar se compensa ou não, né? Pode também não compensar. Quando a gente faz essa análise, é que a gente de fato percebe se está no momento mesmo de eu dar essa movimentação, fazer essa migração, né, para a microempresa ou não. Mas eu só vou conseguir fazer isso realmente se eu tiver um mínimo de análise de dados, né? O Haroldo teve com a gente aqui ao longo da semana e nos passou uma dica excelente, que é assim, a gente faz o controle, mas a gente precisa analisar os dados que a gente tem nesse controle. Senão ele não vai servir de nada, né? Ter dado por dado não vai chegar para a gente contar alguma história. A gente é que tem que contar uma história com base nesses dados, né, Ariane? Os dados, basicamente, para a questão da obrigação legal. Então, a gente tem que ter esses dados, de qualquer forma, para a questão do fisco, como eu brinco. A gente precisa guardar isso, no prazo mínimo de 5 anos, para uma questão de fiscalização. Mas esses dados ultrapassam a obrigação legal. Eles são necessários, a análise dele é necessária para a tomada de decisão, para análise de riscos, para tomar de decisão e para assim, agora eu estou pronto para crescer, agora eu estou pronto para migrar, eu estou pronto para ir para um modelo um pouco maior. Olha, eu acho que eu toparia migrar para microempresa se eu tivesse aí perto dos 81 e tivesse essa perspectiva de ir para 150, 160, né? Acho que vale a pena mesmo cada empresário fazer essa análise. Outro mito que a gente tem, Ariane, não sei se é mito ou se é verdade, é que assim, como o MEI, o processo de formalização é bem simples, né? A gente sabe disso, é todo online, é muito rápido. Mas o MEI ele também precisa atender a alguns requisitos de licenciamento, por exemplo, sanitário, ambiental, no corpo de bombeiros também, né, em relação à estrutura. E aí, a maioria desses empreendedores que estão como MEI acham que quando ele vai migrar para a microempresa, ele vai ter que fazer outros processos, vão ser processos mais complicados. Isso é verdade ou é um mito? Aí eu vou no meio a meio. Nem é mito, nem é verdade. Depende do caso concreto. Porque se eu estou crescendo em termos de faturamento, mas não estou mudando a minha estrutura física, eu não estou colocando novas variáveis no processo. Por exemplo, eu sou cabeleireiro, vou continuar sendo cabeleireiro. Não vou fazer mais nada. Não vou mudar meu salão, não vou mudar o meu local de trabalho. Mas estou atendendo mais clientes. Estou atendendo mais clientes, então estou aumentando meu faturamento. Então, eu vou ter um aumento de burocracia no caso de licenças nem alvarás. Porque as condições do empreendimento, as condições sanitárias, as condições de segurança, no caso de corpo de bombeiro, elas são as mesmas. Então, isso não está diretamente ligado ao faturamento, e sim à segurança final, seja sanitária, seja ambiental, seja da questão de pânico e incêndio. Então, quando eu estou na mesma estrutura, isso é um mito. Eu não estou aumentando a minha burocracia em termos de legalização. E lembrando que eu já estou legalizado. Então, eu já tenho meu CNPJ, eu já tenho o meu histórico, eu já tenho toda essa parte inicial, que uma microempresa é diferente de um MEI, já foi feita. Então, eu tenho essa burocracia. Agora, se eu vi uma oportunidade de negócio de aumentar o faturamento com um novo mix de produto, ou seja, eu estou mexendo com salão, vou mudar de local, vou mudar também para começar a colocar comércio, vou ter uma outra atividade junta, por exemplo, esteticista, aí eu posso ter, aí seria verdade, uma possibilidade de aumento na burocratização. Por quê? Porque é um novo processo. Então, eu vou levar para análise dos órgãos regulamentadores, fiscalizadores, essa nova condição. Se essa condição ela trouxer mais riscos, aí eu tenho mais exigências a serem cumpridas. Beleza. E assim,
como você falou, a gente pode ter uma situação de agregar uma nova atividade, ou mudar a estrutura, mudar o endereço, algo nesse sentido. E aí a maioria dos MEIs nos perguntam o seguinte, quando isso acontece, né? Em que momento eu faço essa migração, né? E, por exemplo, o processo de migração, ele é muito complicado, quer dizer, é só o contador que vai fazer, eu como MEI, ainda como MEI, posso fazer esse processo, aonde que eu faço? Essas são dúvidas bem frequentes. O que você tem para contar para a gente? É mito ou é verdade que esse processo é só o contador que faz, que eu não sei fazer sozinho, que não tem um momento ideal para fazer isso? Isso é mito. Acho que quando a gente tem planejamento, nada é difícil. Tudo é um caminho, é uma estrada, onde você dá um passo de cada vez e você chega no final dela. Então não é difícil, não é impossível, não depende dos outros. Eu consigo fazer algumas partes sozinha. Quando eu falo em tempo de migrar, eu tenho que fazer uma análise geral. Mas a primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente lembrar se eu estou agregando alguma atividade, se estou modificando alguma coisa, vale a pena fazer, primeira coisa de tudo, uma consulta prévia na prefeitura para ver esse novo modelo de negócio, ele é permitido onde eu quero fazer? É o primeiro passo. É a primeira atitude que você tem que tomar para a sua análise final. Feito isso, eu tenho quais são os motivos que eu posso sair, ter esse crescimento, essa migração. Quando eu quero contratar mais de um empregado, quando eu quero contratar um empregado que ganhe mais que salário mínimo ou piso a categoria, quando eu tenho o extrapolamento, ou seja, quando eu saio do faturamento limite, que é R$81.000, quando eu penso em colocar um sócio, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, que tenha afinidade com o meu negócio, comigo, e eu preciso colocar mais uma pessoa na estrutura da empresa, que seria o sócio. Ou eu cresci, eu quero abrir uma filial, eu também preciso sair. Como tem as regras. Vamos pensar que o MEI é o menor tipo de empreendimento, onde eu testo meu modelo de negócio, onde que eu tenho vários benefícios para eu testar. Mas já estou sólido, já estou firme no mercado, já estou crescendo, eu vou migrar para uma outra forma de regime, que seria a microempresa tradicional. Então, a gente tem esses modelos aí. Perfeito. Acho que um ponto importante que a gente tem que falar, né, Ariane, para quem está em casa nos assistindo ou no trabalho, né, muitos deles vão estar no trabalho, é que existe um momento para se fazer essa migração? Não tem um momento ideal do ponto de vista do sistema em que eu faço a solicitação da migração. Mas existe um ponto ideal para o negócio, que é esse momento que você nos trouxe, que é quando eu planejo, que é quando eu sei onde o meu negócio está e aonde ele vai chegar, eu consigo identificar em que momento eu vou fazer a solicitação dessa migração. E aí, quando a gente fala de migração, muitos nos perguntam, é só em janeiro que eu posso fazer essa migração? Gente, não é só em janeiro, tá? Janeiro é o processo inverso, né? Quem é uma microempresa, tinha uma estrutura maior, e aí, por algum motivo, né, teve que diminuir a estrutura da empresa e vai optar por ser MEI, é que só tem aquele período de janeiro. Mas quem é microempresa pode fazer isso sim, e deve fazer isso a qualquer tempo, né, Ariane? Desde que ele esteja consciente, né, de que aquele momento é o momento ideal de verdade. E aí, quando ele faz essas migrações, seja por qual motivo for, um ponto importante que a gente traz, chama atenção em relação ao faturamento, a gente até trabalhou um pouquinho no webinar anterior, né, com a Poliana e com a Viviane, que é o preenchimento do relatório mensal de receitas brutas, né? O relatório mensal, ele te dá uma ideia, mesmo que básica, mas te dá uma ideia de qual que é seu faturamento, para onde sua empresa está caminhando, mas a gente aqui no Sebrae sempre fala que é preciso ter outros controles também. Então, um controle diário de vendas, até para que você consiga falar o que é o seu controle mensal. Além disso, controles de caixa de fato, né? Então, um controle diário de caixa e de banco, um controle de contas a pagar e contas a receber. Controle de estoque, gente, para comércio e indústria é essencial, né? Se você é MEI e não tem esse controle, fica muito difícil fazer a gestão do negócio e saber, de fato, em que momento você está crescendo ou não. Às vezes, você só vai descobrir isso quando, às vezes, já é tarde. Já é tarde em que sentido? Já passou o momento ideal para que você
viesse fazer essa migração sem ter nenhuma penalidade, né, Ariane? Então, acho que ter esses controles também, que são controles gerenciais do negócio, é muito importante para que o empreendedor, né, o empresário, né, o MEI é um empresário, para que o MEI consiga identificar esse momento, consiga fazer isso no tempo que ele precisa, para evitar de pagamento de juros, de multa, de descumprimento de obrigações, né, como a gente costuma ver. Então, tudo isso é importante, não é mesmo? Eu acrescentaria também a questão de quando tem um controle, não só o relatório mensal, mas um controle geral do empreendimento, eu consigo ver, eu preciso contratar um segundo empregado, isso eu posso fazer a qualquer época do ano. No mês seguinte que eu contratei o segundo empregado, eu saio da figura do MEI, eu vou para essa figura da microempresa, eu cresci, eu estou fazendo a transição, mas já foi planejada. E não tem penalidade. Eu não vou retroagir a janeiro, eu não vou ter que pagar multa, nem nada, porque foi planejado. Agora, se eu espero acontecer, por exemplo, o extrapolamento do faturamento, vi que no último hora ganhei 150 mil reais, aí eu vou ter que retroagir a janeiro. Eu pago juros, multa, correção monetária, as obrigações que você me falou, que a gente chama de obrigações acessórias. Muitas vezes a multa por não ter cumprido a obrigação, que poderia ser zerada a obrigação, mas eu tenho que declarar, ela pode ser muito mais cara do que o aumento de faturamento que você teve. O prejuízo que você vai ter por não cumprir o que é devido, porque você não percebeu isso, por falta de controle gerencial, por falta de acompanhamento do seu dia a dia, acabar consumindo todo o seu, entre aspas, lucro. Então, isso é fundamental, esse controle, esse acompanhamento da empresa. Embora o MEI seja um microempreendedor individual, mas ele é um empresário. Ele tem, além de fazer a atividade dele, finalística, seja salão de beleza, seja a venda, ele tem o papel fundamental de gerir a empresa, de acompanhar essa empresa, estar de olho no dia a dia dela. Isso é fundamental para mim. E tanto é verdade o que a Ariane nos fala, que o governo também, quando criou essa figura jurídica, já pensou um pouco nisso, né, Ariane? Porque quando a gente ultrapassa em muito esse faturamento, existe uma penalização um pouco mais pesada, que é essa história que você nos trouxe, de ter que retroagir a janeiro daquele ano, ter que pagar tudo como microempresa, que se ele não se planejou, e é aí que está o problema, ele não identifica isso a tempo, só vai perceber lá no outro ano, e aí precisa pagar aquele bolo de documentos, de impostos, né? De uma vez só. Mas existe também aqueles que às vezes até percebem, ou às vezes não, mas o crescimento ainda é tímido, né? É um crescimento pequeno ainda. Demonstra uma curva de crescimento da empresa, mas ainda não é um crescimento tão significativo. Ele vai ter que migrar para a microempresa, isso é verdade, mas ele só migra a partir de janeiro, não é isso mesmo? Que é quando ele não ultrapassa em mais de 20% esse faturamento. E só sobre essa diferencinha de 81 mil até os 20% a mais, que ele paga os impostos como microempresa. Que já ajuda, né? Com certeza. E não tem que fazer as obrigações passadas também. Ou seja, não vai ter multa também de obrigações passadas. Porque se está contando só de janeiro para frente, ele não deve nada para trás. Então, esse acompanhamento, esse controle do crescimento da empresa é fundamental para tomada de decisão. Meu melhor momento para crescer, migrar e fazer essa transição é tal. E isso vai me causar um menor constrangimento possível, digamos assim. Perfeito. Acho que a Ariane esclareceu muito para a gente, né, sobre esse assunto. Agradeço aqui, né, pela contribuição mesmo. Adorei, aprendi muita coisa. E se você é como a gente, não quer perder dinheiro, a dica é planejamento, né, Ariane? Planejar sempre, controlar seus números e seus resultados sempre. E, como o Haroldo nos disse, não controlar só no papel, mas analisar isso no dia a dia, né, Ariane? De dados é fundamental para tomar de decisão. E tomada de decisão, eu diminuo os meus riscos no futuro, com certeza. Beleza. Isso mesmo. Então, para crescer é preciso entender, e as dúvidas fazem parte desse esforço para entender melhor o mercado, os negócios e o futuro, tanto o seu quanto da sua empresa. Alguns internautas nos enviaram perguntas, vamos a elas? Meninas, até eu mesmo fiquei com uma duvidazinha, então só para a gente enfatizar, quem é MEI pode migrar a qualquer momento para a microempresa? Sim, quem é MEI, né, Ariane, pode migrar a qualquer momento para a microempresa. Vai só depender do momento que ele acredita que é ideal e para que ele não
perca dinheiro, gente. Ninguém quer fazer isso, né? Não. E o motivo. Se eu tiver um motivo, pode ser complemento. O planejamento, mero planejamento, sempre é em janeiro de cada ano. Porque quando eu faço uma opção, quando eu estou só me planejando, sempre é janeiro de cada ano. Mas se eu tenho um motivo para, por exemplo, contratei o segundo empregado, coloquei um sócio na empresa, isso é qualquer momento do ano. Então a gente tem que saber o momento ideal em termos de gestão e o motivo para a gente adequar a questão legal também. E todo dia é dia de planejar, então sempre pode acontecer. A Carla Souza quer saber quais são os benefícios do MEI, Laurana, quais os prós e contras de ser MEI. Acho que essa parte do prós e contras a gente ainda não falou. Pois é. Benefícios a gente tem muitos, né? Tem os benefícios previdenciários, que são aqueles que a microempreendedora individual, né? Porque é uma mulher que nos pergunta, vai ter, a partir do momento em que ela paga o DAS em dia, e para ela, provavelmente, um que é muito interessante é a licença maternidade, né? Mas, além disso, tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e também por idade, além de benefícios que são para a família, né? Que é o auxílio-reclusão e a pensão por morte. Mas a gente não deve se ater só aos benefícios previdenciários, que aí a gente entra um pouquinho nos prós e contras de se ter um MEI. Quando eu não tenho MEI e não tenho nenhum tipo de empresa, eu estou lá na informalidade, o acesso ao mercado é muito mais difícil. E quando eu digo acesso ao mercado, eu quero falar acesso ao mercado financeiro, né? Porque os bancos, as instituições financeiras não nos conhecem como empresa, então fica complicado. Mas também acesso ao mercado do ponto de vista de vendas, né? Quando eu sou uma empresa, eu tenho credibilidade no mercado, eu tenho os licenciamentos necessários para atuar, eu tenho o alvará de funcionamento, tudo isso cria uma imagem de credibilidade da empresa e além da possibilidade de emitir nota fiscal e que aí ele pode vender, por exemplo, para outras empresas e, por que não, para o governo também. Então, contras, eu acho que vai muito do momento, né? A figura jurídica, ela tem muitos benefícios. Os contras, eu acho que está mais ligado ao ponto de vista se é o momento de eu realmente formalizar aquela atividade ou se aquilo ali não é uma atividade de fato que eu exerço ou se eu faço aquilo, por exemplo, uma vez durante o ano. Não é o caso de eu formalizar como uma empresa, né? Tem atividades que atuam dessa forma e aí talvez tenha um registro de autônomo na prefeitura, então tem que estudar um pouquinho melhor para analisar de acordo com o momento da empresária, do empresário, se é o momento de se formalizar. Joia. Ariane, o Gustavo Santos quer saber qual o valor máximo da nota fiscal do mês. Ele quer saber se esse valor máximo pode sofrer alterações nos próximos anos, passando de 80 mil para 100 mil, por exemplo. Não tem nenhuma sinalização quanto a novas atualizações do teto do MEI. A gente teve uma modificação recente. Então, se eu vou olhar pelo histórico, era 36 mil, passou para 60 mil e agora para 81 mil. Então, a gente não tem ainda uma sinalização desse aumento. Mas isso varia muito de acordo com o mercado. Então, a gente tem que ver o crescimento do mercado, a questão econômica, para ter algumas sinalizações. Por enquanto, sem sinalização, mais um dia de cada vez, com um olho no negócio e outro no mercado. Lembrando que o MEI tem uma limitação de 81 mil, mas a microempresa ela vai até 360 mil e o ME até 4.800.000. Então, ela precisa se atentar ao limite do MEI. Se planejando, vendo as condições de investimento, vamos para a microempresa. EPP até 4.800, né? 4.800. Gente, alguns internautas nos perguntam algo que eu posso resumir numa pergunta só, que é como crescer, quais que são os passos, porque vocês falam desse desenquadramento, desse novo enquadramento em algo maior, mas o que vocês aconselham para que esse microempreendedor esteja atento, já de olho nesse crescimento? Eu acho que o ponto básico é planejamento, né? Você planejar, saber aonde você quer chegar, é só a partir disso que você vai ver em que momento você vai crescer ou não. Se eu tenho um objetivo, quanto mais próximo eu estiver daquele objetivo, então mais próximo vai estar de eu fazer essa migração. Então, por exemplo, se o meu objetivo é vender no ano 200 mil reais, eu começo como MEI nos primeiros anos, estou ali vendendo até 81, a partir do momento que eu vejo que eu começo a sair um pouco desse faturamento, que a gente comentou aqui daquele período de transição, eu já vou migrar e já vou ir para uma nova forma jurídica. Fazer os controles, gente, os controles financeiros do negócio
é essencial, né, Ariane, para que eu consiga observar isso a tempo. Então, ou seja, não deixe isso acontecer para depois ter que corrigir. Isso é essencial. Mas também o controle é para que eu consiga analisar o que está acontecendo no presente no meu negócio e faça ações corretivas. Ou seja, se eu vejo que o meu negócio está tendo um período de sazonalidade, por exemplo, e eu estou perdendo vendas, né? Eu tenho que tentar modificar o meu negócio, ou eu tenho que tentar captar clientes de uma forma diferente. Aí a gente conta muito com o apoio da área de marketing para nos ajudar, né, Andresa? Porque é com base nesses controles e na análise desses resultados no negócio, tendo esse objetivo em vista, de aonde eu quero chegar, é que eu consigo caminhar, fazer os planejamentos para que eu cada vez mais chegue nessa meta. Joia. A Mônica Jesus... Da Laurana, é a questão também de você analisar o aumento de faturamento não necessariamente quer dizer aumento de resultado positivo. Então, se eu quero crescer, eu não posso pensar só em vender mais. Eu tenho que aumentar meu faturamento à mesma proporção que eu aumento o meu resultado positivo. Então, isso é fundamental. Porque muitas vezes a gente, naquele atropelo, naquela urgência, achando que é interessante vender, vou vendendo, mas os meus custos estão aumentando. Ou seja, o resultado final não é tão favorável. Então, volta de novo para o planejamento, volta à questão das análises dos seus relatórios, análise seus dados para crescer. Eu tenho que pensar sempre em mercado, eu tenho que pensar no objetivo, eu tenho que pensar em aumentar o meu faturamento, diminuir meus custos para ter uma margem aí cada vez mais favorável. E aí eu diria que vale a pena contar com os consultores de finanças do Sebrae espalhados por todo o país, não é mesmo? Com certeza. Que são as pessoas mais preparadas para estar junto com você na análise desse resultado. Então faz lá o controle e pintou qualquer dúvida, corre para uma das nossas agências ou então para o nosso site para entender o que esses números representam. Gente, a Mônica de Jesus, lá de Juiz de Fora, nos pergunta o seguinte: ela diz que já tem um e-mail aberto e gostaria de alterar algumas funções exercidas. Como ela faz isso? Ela tem que vir para o Sebrae da cidade dela, ou ela consegue fazer pelo site? Quais são os passos para essa mudança? Então, ela já tem algumas funções e quer alterar. Bom, primeiro ponto, né, Ariane? A Ariane já falou aqui no nosso webinar, mas eu acho que vale a pena reforçar para ficar até mais claro para todo mundo. Sempre que eu vou mudar alguma atividade que eu já exerço no meu negócio, eu preciso primeiro fazer a consulta prévia na prefeitura. Vê que a gente já está alinhado, a gente já fala isso para todo mundo mesmo. Mas isso é essencial, porque se eu não faço essa consulta prévia na prefeitura, eu corro o risco de atropelar o processo, fazer alteração antes de saber se a prefeitura vai permitir ou não, e aí a prefeitura barra essa atividade naquele local. Ou seja, às vezes eu até já fiz um investimento em infraestrutura ou em estoque, alguma coisa, e aí esse dinheiro não vou conseguir revertê-lo tão cedo. Então, número 1, corre na prefeitura e vê se pode realizar aquela atividade naquele local. Exatamente. Corre na prefeitura e faz isso. O outro ponto é muito mais simples. A prefeitura liberou, basta entrar no portal do empreendedor e acrescentar, excluir, fazer essas alterações que são necessárias. Seja no caso dela, que é colocar mais funções, né, no negócio, mais atividades para o negócio, ou quando eu vou alterar de endereço, alterar a forma de atuação. O processo é muito simples. E ela pode sim contar com o apoio da equipe do Sebrae na cidade dela, em Juiz de Fora, a gente tem um ponto de atendimento, ou então ela pode ir diretamente ao site fazer, mas se pintar dúvida, pode vir conversar com a gente, ou por telefone ou por chat, que a gente orienta também. Laurana, fala pra gente direitinho o site do Portal do Empreendedor, porque tem alguns sites que são muito parecidos e se o empreendedor vai para eles, ele tem alguns probleminhas. Exatamente. Qual que é o oficial? O site oficial é www.portaldoempreendedor.gov.br. Atenção nesse ponto .gov, não é isso? Exatamente. Não é ponto qualquer coisa, é ponto .gov, gente. Beleza. Quais os critérios devemos levar em consideração ao iniciar um empreendimento? A Camila Ferreira quer saber. A primeira questão é, qual é o modelo de negócio que eu quero seguir? Eu vou começar como MEI, porque muitas vezes é o melhor modelo onde eu testo a minha atividade com o menor custo. Então, se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, eu tenho menos prejuízos como MEI.
Definindo meu modelo de negócio, a segunda situação é: as atividades que eu vou exercer, elas são permitidas ou não são permitidas ao MEI? Isso é fundamental, porque eu posso desenhar toda aquela minha estrutura, a prefeitura pode falar que aquela atividade é permitida no local, só que aquela atividade não pode ser MEI. Então eu tenho que ver a atividade que eu quero, ela cabe no modelo jurídico que eu quero, aí eu vou começar a me planejar. Eu tenho mercado para isso, eu tenho capital de giro, quanto que eu preciso. Aí é o planejamento inteiro de uma empresa, porque o MEI é um empresário, é uma empresa tradicional, com todos os benefícios e com todas as obrigações que ela tem. Eu acho importante essa resposta da Ariane, Andressa, para quem perguntou também e para os outros. Temos tantas pessoas querendo abrir um negócio, que eu acho que no começo do nosso webinar a Ariane desmistificou muito essa questão de que MEI paga menos imposto e em outras formas jurídicas vão pagar um imposto muito maior. Sim, você paga impostos num valor um pouco maior, mas o ponto essencial aqui é planejar. Se eu me planejo, se eu faço um preço de venda adequado, se eu tenho um objetivo adequado, um objetivo claro, se eu conheço o meu público, principalmente, a chance do meu negócio ter sucesso é muito grande, por mais que eu tenha que pagar um pouco mais de impostos aí, dependendo da forma jurídica mais adequada. Não precisa ter medo de crescer. Não precisa ter medo. Inclusive, o fracasso, ele é bom, desde que eu aprenda com ele. Certo. Obrigada, Laurana. Obrigada, Ariane. Isso. Gente, muita informação, né? Informação de qualidade aí para o seu negócio. Além das dicas das nossas convidadas, nós preparamos um material para ajudar você a enfrentar os desafios do seu negócio. Acesse, baixe e aproveite. Além deles, conte com os nossos vídeos aqui no YouTube. Há orientações úteis para o seu negócio que vale conferir. Informação de qualidade sobre o empreendedorismo é o nosso forte. Vem para o Sebrae!